Fala pessoal, aqui é o Vitor do Nel e hoje a gente está aqui com o segundo vídeo do nosso mini curso de Data Science, onde a gente vai tentar explicar um pouco melhor para vocês como que um projeto de Data Science é executado dentro do Nel, utilizando um desafio do Kaggle como exemplo para isso. Então, no primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre o gerenciamento de projetos de Data Science dentro do Nel, qual é a metodologia que a gente utiliza, que etapas que o projeto de Data Science normalmente tem dentro do grupo, e a gente começou a analisar um desafio dentro do Kaggle do Titanic, onde nosso objetivo é prever a sobrevivência de passageiros a partir de alguns dados que a gente tem disponíveis dentro desse dataset, e que é um desafio bastante simples, bastante inicial, para que a gente possa se familiarizar com projetos de Data Science. Então, primeiramente o que a gente fez foi importar a biblioteca Pandas para dentro do Python, certo? A gente está utilizando o Jupyter Notebook para fazer as nossas análises, e o Pandas nos permite então analisar os nossos dados por meio de objetos dentro do Python, né? A gente consegue manipular esses dados, fazer visualizações, observar eles de uma maneira mais detalhada, então isso é muito bom. Esse objeto que a gente criou ele é um data frame, então eu vou me referir várias vezes ao nosso conjunto de dados como data frame. Então, quando eu usar essa expressão, saibam que é isso, ela é bastante utilizada, então também é importante vocês se acostumarem a ouvir isso. E a gente então deu uma olhada bem superficial no formato dos nossos dados, na cara do nosso data frame, e a gente viu que a gente tem várias variáveis, e o nosso objetivo agora vai ser então explorar um pouco melhor elas. A gente vai tentar entender um pouco melhor o que elas nos dizem de informação, que tipo de informação que a gente já consegue tirar com análises super simples, com visualizações bem básicas, para então a gente conseguir partir para limpar os dados de uma maneira melhor, tentar deixar eles num formato mais ideal para a gente, e também mudar as nossas variáveis, mudar as nossas features, que é como a gente chama as variáveis que a gente vai utilizar para dar a resposta do nosso problema. A gente vai então tentar mudar elas, tentar manipular elas para deixá-las num formato melhor, que é a etapa que a gente chama de Feature Engineering e Feature Selection, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar analisar uma descrição geral das nossas variáveis. Para isso a gente vai utilizar dois métodos do data frame do Pandas, que é o info e o describe. O info basicamente nos informa de uma maneira bem geral o número de variáveis de valores não nulos que a gente tem em cada uma das nossas colunas e o tipo de dados que a gente tem em cada coluna. Então isso aqui é bom para a gente ter uma visão mais geral de quão limpos os nossos dados estão, então quantos valores não nulos a gente tem neles, e também com que tipo de dado que a gente está trabalhando, se é uma string, né, um conjunto de caracteres, se são números e assim por diante. Então, como a gente pode ver aqui na tabela, a gente tem 891 valores, né, 891 linhas com valores em cada coluna. Significa que, como a gente pode ver, a maioria das nossas colunas não tem problemas de valores não nulos. Isso já nos ajuda muito, porque já facilita o nosso trabalho de limpeza de dados. Os pontos de atenção aqui são basicamente dois. A idade, que como a gente pode ver tem 714 valores não nulos, então tem em torno aí de 170 valores que são nulos. Então a gente tem que entender por que eles são nulos, o que eles têm de diferente dos outros valores e como que a gente vai lidar com eles, se a gente vai aproximar eles pela média, se a gente vai considerar eles como zero. E a partir do momento que a gente tomar a decisão de o que é mais interessante de a gente fazer, é super simples fazer isso utilizando o Pandas, a gente preencher esses valores nulos. E o segundo ponto de atenção que a gente tem é a cabin, em que a gente tem somente 204 valores não nulos. Então esse também é um problema ainda maior que a gente possui, porque são são mais ou menos 20% dos nossos valores que são não nulos, né? Então realmente é um ponto de atenção que a gente tem que ter, porque pode ser que essa variável, esses não nulos representem zero, por exemplo, que a pessoa simplesmente não tinha um número de cabine, né? A pessoa não estava numa cabine no Titanic, ou esse dado pode realmente ser muito sujo, pode ser uma coluna com muito pouco dado, e aí eventualmente pode ser interessante a gente ignorar essa variável, mas isso também é uma análise mais aprofundada que a gente tem que fazer daqui para frente. Depois de a gente utilizar o info, que a gente vai utilizar o describe. O describe ele basicamente nos dá medidas descritivas das variáveis de um ponto de vista estatístico, né? Medidas descritivas estatísticas. Por serem medidas estatísticas, a gente não consegue analisar as variáveis do tipo de dado string que a gente tem aqui. Então, como a gente pode analisar os dados que a gente tem duas colunas float, então são colunas com números decimais, que é a idade e a fare, né, a tarifa da passagem, 5 variáveis inteiras, então variáveis que recebem números inteiros, e 5 variáveis que são objetos. Esses objetos são as strings que a gente tem. Então essas variáveis que a gente pode analisar aqui, elas são strings, então
a gente não consegue tirar a média, por exemplo, de uma string, de uma palavra, obviamente. Então, a gente vai ter que tentar bolar outras estratégias para a gente analisar essas variáveis. Mas então, no primeiro momento aqui, a gente consegue então analisar algumas coisas. A gente pode analisar a média, a gente pode ver o desvio padrão, o valor mínimo, cada um dos quartis da nossa variável e também o valor máximo dela. O que a gente já pode analisar de cara aqui? A tarifa, por exemplo, ela tem uma média de 32 e um desvio padrão de 49, então é um desvio padrão relativamente alto. E o valor máximo dela é $512, né? Então, muito provavelmente essa variável tem muitos outliers. Outliers são basicamente pontos fora da curva, né? Então, talvez não sejam muitos outliers, mas pelo menos são outliers muito grandes, já que a média é 32 e o máximo é umas 15 vezes maior do que isso, né? Então, realmente é um ponto de atenção a gente tentar entender como que a gente vai lidar com esses pontos fora da curva, se eles vão atrapalhar a nossa análise ou a gente pode tirar alguma informação deles. Além disso, a gente pode ver que a CBSP e a part, que tem um significado parecido, né? A CBSP basicamente é o número de irmãos e irmãs e de esposo ou esposa que uma pessoa tem a bordo, e a part é o número de pais ou filhos que uma pessoa tem a bordo. Então são variáveis bem parecidas, mas em geral a gente vê que não são tão semelhantes do ponto de vista descritivo, né? A média da CBSP é maior, o desvio padrão dela também é um pouco maior, então a gente tem que analisar um pouco mais a fundo se vale a pena, por exemplo, a gente juntar elas numa variável só, que é parentes. Então, isso daqui a gente vai ter que observar um pouco melhor mais para frente. Como que a gente vai fazer isso? O próximo passo, então, é analisar a distribuição dessas variáveis. A gente vai tentar entender como que essas variáveis estão distribuídas. Primeiro, a gente vai analisar as variáveis numéricas, então, as variáveis em que a gente tem um número e não categorias especificamente. E para fazer essas análises, a gente vai utilizar a biblioteca gráfica do Plotly, que a gente já tinha comentado na última aula. Então a gente vai importar o módulo express do Plotly, usando o import plotly.express, e a gente vai dar um alias, um apelido para ele de px, para simplificar a nossa vida, que aí a gente pode utilizar as funções do módulo usando simplesmente px e o nome do módulo, da função que a gente quer utilizar. Então o que a gente quer fazer é plotar histogramas dessas variáveis, certo? A gente quer ver a distribuição dessas variáveis de acordo com seus valores. Então isso é super simples de fazer usando o Plotly Express. Basicamente o que a gente tem que fazer é usar um px.histogram e dentro dele a gente vai passar dois parâmetros. A gente vai passar o data frame que a gente tem, que é o train, certo? É a forma como a gente chama o nosso data frame. E que variável que a gente quer analisar, né? Qual que vai ser a variável do nosso eixo x, que vai ser a idade. A gente não precisa passar o y, porque o y vai ser, como é um histograma, vai ser a frequência dessa variável, certo? Depois a gente vai atribuir essa função a uma variável chamada fig, e a gente vai usar o fig.show para mostrar esse gráfico. Então, se a gente executar a célula usando um Shift Enter, a gente pode ver aqui a distribuição da nossa variável. Então, como a gente pode ver, para a idade a gente tem uma distribuição parecida com uma distribuição normal, como a gente vê na estatística, só que ela não é tão perfeita quanto uma distribuição normal, né? Isso é super comum de a gente encontrar, que em dados reais a gente nunca vai ter distribuições perfeitamente igual a uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana, que a gente vê na teoria da estatística. A gente sempre vai ter uma distribuição um pouco mais diferente, um pouco com ruído, com sujeira, digamos assim. Então a gente tem que saber que a gente nunca vai ter essa distribuição perfeita, mas a idade é uma variável que provavelmente a gente não vai ter que trabalhar muito em cima dela, porque a gente tem poucas pessoas com uma idade abaixo de 20 anos por aí. Entre os 20 e 40 a gente tem muitos dados, certo? E depois, a partir dos 40, 50, a gente já começa a diminuir até que tem um valor bem mais baixo para idades mais avançadas. Provavelmente essa variável vai ser útil para a gente, já que pessoas mais novas, teoricamente, em geral, têm uma condição física melhor e conseguem resistir mais a frio. Então, provavelmente a chance de sobrevivência dessas pessoas que estão aqui nesse meio também é maior. Depois a gente vai fazer isso a mesma coisa para todas as nossas variáveis numéricas. Então, a gente vai dar um Shift Enter e observar a distribuição. Como a gente pode ver, o CBSP a gente tem valores muito altos para zero e conforme vai crescendo vai diminuindo. Isso aqui não é uma distribuição normal, então talvez a gente tenha que manipular um pouco isso para que o nosso modelo entenda isso melhor. A gente precisa... Alguns modelos lidam muito melhor com dados distribuídos por uma normal do que dados que não estão distribuídos dessa forma. Então, dependendo do modelo que a gente for utilizar, é interessante a gente tratar essa variável por causa disso. Quando a gente analisa a part, a gente vê que, apesar de, pelo describe, elas parecerem bastante diferentes, quando a gente analisa cada uma delas, quando a gente analisa cada um dos gráficos um abaixo do outro, a gente compara, a gente vê que o comportamento é semelhante. Então a gente começa com um valor muito alto para zero
depois diminui progressivamente para ambas as variáveis. Então talvez isso daqui nos mostre que, do ponto de vista da distribuição dos valores, é parecido e a gente pode juntar essas variáveis, quem sabe. O que a gente tem que ver agora é qual é que a influência que essas variáveis têm para a sobrevivência do passageiro, que é o que a gente realmente se importa no fim das contas. Por fim, a gente pode analisar a tarifa, e aqui a gente pode ver que a gente tem uma distribuição também que tem um pico muito alto para valores mais baixos da tarifa, e a partir de um certo momento ela começa a diminuir, até que para $200 acima, por exemplo, a gente já tem uma quantidade de valores muito mais baixos, até aquele outlier enorme que a gente tinha encontrado lá, que são 3 passagens nesse valor. Talvez a gente pode simplesmente ignorar esses outliers, mas talvez eles sejam úteis para a gente, porque pessoas que pagaram mais caros por uma passagem, infelizmente é possível que elas tenham tido uma chance maior de sobreviver. Não é o mais justo, mas pode ser que isso tenha acontecido. Então, de novo, é importante a gente observar como que esses dados se comportam quando a gente analisa a sobrevivência. E também não é exatamente uma distribuição normal, né? Então, talvez a gente também tenha que dar uma manipulada para que ela fique num formato mais legal de a gente trabalhar com um modelo mais para frente. Bom, vamos analisar agora, então, as nossas variáveis categóricas. A primeira coisa que a gente pode ver nela aqui é que a ticket, por mais que ela seja uma variável que seja em string, ela não é uma variável categórica. Se a gente utilizar o value counts do Pandas, que é um método que nos permite ver a quantidade de valores que a gente tem diferentes para cada ticket, a gente pode observar que a gente tem 681 valores diferentes. Então isso é um valor muito elevado, certo? Considerando que a gente tem 981 dados no nosso data frame. Então, obviamente, não são categorias. Então, essa variável não é uma variável que faz sentido a gente analisar dessa forma. E se a gente pensar bem, talvez nem faça sentido a gente analisar também essa variável como um determinante da sobrevivência, certo? Pode ser que ela não tenha influência nenhuma na sobrevivência dos passageiros, porque é simplesmente o código do ticket. Ou talvez o código tenha alguma informação escondida por trás que a gente vai descobrir se a gente analisar a correlação dessas variáveis de uma forma mais precisa, ok? Então, em primeiro momento, a gente não vai plotar nenhum gráfico dela, a gente vai simplesmente fazer essa análise do value counts, a gente fez já essa análise, né, para comprovar que realmente ela não é uma variável categórica, mesmo sendo uma string, né. Na realidade, ele até entende isso daqui como uma variável inteira, quando a gente faz essa análise, né, porque tem números nelas, mas como a gente vê, a gente também tem caracteres alfabéticos, a gente tem uma barra, caractere especial, então não é exatamente um número que a gente está tratando. Depois a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente para as variáveis categóricas, para as variáveis numéricas, para as nossas variáveis categóricas. Então, nosso objetivo vai ser, novamente, analisar a distribuição dessas variáveis. Então, a gente vai utilizar um histograma e a gente vai dar um gap entre cada barra, porque agora a gente não tem mais intervalos, né? Antes o que a gente tinha eram intervalos entre um valor e outro, por exemplo, na FAIR, e agora a gente já tem categorias um pouco mais distribuídas, né? A gente tem um caso mais parecido, por exemplo, com a part, que ela não eram categorias, mas ela tinha menos valores possíveis, né? Aqui a gente tem categorias que tem bem poucos valores. Por exemplo, o p-class, como a gente pode ver aqui no dicionário dos nossos dados, esse p-class ele pode ser só 1, 2 ou 3, certo? Então a gente vai fazer um histograma e dar uma distância entre as barras usando esse comando update layout, né? A gente vai pegar a variável fig que a gente criou e utilizar esse método update layout para aumentar o gap, né, a lacuna entre cada barra. Quando a gente faz isso, a gente consegue observar cada classificação de uma maneira um pouco mais visual. E como a gente pode ver, a gente tem uma quantidade muito alta de terceira classe, o que já era de se esperar, né? Como a quantidade, o valor pago pelos tickets era mais baixo em geral, né? A gente tinha mais valores mais baixos, então era de se esperar que a maioria dos passageiros fossem de terceira classe. Curiosamente, a gente tem mais passageiros de primeira classe do que de segunda, então essa distribuição não é também crescente necessariamente. Talvez a gente pode analisar depois que os passageiros de primeira e segunda classe tenham a mesma chance de sobreviver, por exemplo. Aí, eventualmente, a gente pode trocar essa classificação para terceira classe e primeira e segunda classe. Isso é uma variável binária, né? Simplesmente 2 valores. Isso ainda é muito superficial para a gente fazer analisando só isso. De novo, a gente tem que observar como que essas variáveis influenciam a sobrevivência, que é o que a gente vai fazer mais para frente. Quando a gente analisa o sexo de cada passageiro, a gente vê que a distribuição ela não é tão homogênea, né? A gente tem bem mais homens do que mulheres, chega a quase o dobro, mas obviamente essa variável não faria sentido a gente juntar. Se essa variável tem uma influência na sobrevivência
Não é uma coisa que a gente consegue tirar de uma forma tão simples, tão precipitada, né? Mas é bastante simples a gente fazer isso mais pra frente também, a gente dividir esse sexo de acordo com a possibilidade de sobrevivência de cada pessoa. No caso da cabin, né, a gente pode observar que, na verdade, ela também não é uma variável categórica, né? A gente pode ver que o gráfico fica muito pouco visual, e isso acontece porque a cabin também é um número, certo? Ela não é uma categoria. Então, talvez a gente possa agrupar, por exemplo, para todas as cabines que tenham um número C na frente, ou a letra C na frente, ou a letra A, por exemplo, ou eventualmente a gente pode simplesmente, como a gente tem poucos dados na cabine, né, como a gente viu anteriormente, tem somente 200 valores não nulos, pode ser que a gente possa distribuir somente em passageiro que tinha cabine ou que não tinha cabine, também transformar isso aqui numa variável binária. A gente sempre tem que buscar simplificar o nosso data frame, simplificar os nossos dados, sem perder informação. Se a gente consegue fazer isso, a gente tem um modelo muito mais simples que provavelmente vai ter uma performance muito melhor. Por fim, no embarked, a gente pode ver que teve muito mais gente que embarcou no porto S, que é o significado dessa variável, né, o porto de embarcação. Então, em Southampton embarcou muito mais gente, e em C e Q teve uma quantidade um pouco menor. Então, também, talvez a gente possa transformar isso aqui numa variável binária, dependendo de como essa variável se comporta em relação à sobrevivência. Depois de a gente analisar, então, a distribuição das nossas variáveis, a gente pode dar uma olhada na correlação que elas possuem. Então, qual é a relação, como é que elas têm semelhanças entre si, qual é a influência que elas possuem entre si. Para fazer isso, a gente vai utilizar um método do Pandas que é o core. Então, ele vai criar correlação entre as variáveis. Então, a gente vai usar o nosso data frame para isso, a gente vai dar um train.core e ele vai utilizar o método Pearson, que é um método estatístico que faz essa correlação. Ele só vai fazer a correlação entre variáveis numéricas, claro, porque ele não consegue criar uma ordem entre variáveis que são strings, então para isso a gente vai ter que fazer uma correlação analisando de uma forma um pouco diferente e a gente vai deixar isso um pouco para frente. Essa análise agora tem a intenção de ser mais superficial realmente. Então, o que o Pandas retorna quando a gente faz isso daqui é uma matriz de correlação, mostrando a correlação de cada uma das variáveis. Para a gente analisar isso de uma forma mais visual, a gente vai utilizar um mapa de calor que o Plotly nos fornece. Para fazer isso, a gente pode usar um px.inshow, que é um comando que nos permite analisar imagens, plotar imagens no Python. Mas quando ele recebe uma matriz de correlação, ele entende automaticamente que o objetivo é criar um mapa de calor. Então a gente vai passar como parâmetro também a escala de cores que a gente quer. Eu selecionei uma cor aqui que eu acho que fica visual para a gente observar melhor. E a largura e altura do nosso mapa de calor, para que também fique de uma maneira mais visual para a gente observar. Usando o fig.show de novo e executando a célula, a gente pode observar como que é a correlação que a gente possui entre variáveis. Em primeiro momento, a gente já pode ver que as variáveis não têm uma correlação muito alta, né, em geral. A gente pode ver que Passenger ID, por exemplo, tem uma correlação muito alta consigo mesmo somente, obviamente, né? Todas as variáveis têm correlação 1 consigo mesmas, porque elas têm os mesmos valores, mas com as outras variáveis ela tem uma correlação super baixa. E isso já era de se esperar, já que, como a gente viu, o Passenger ID não tem nenhum significado físico, né? É o código que a gente utilizou para criar o índice. A gente não, né? O desafio já nos forneceu com os índices das nossas linhas, né? Das nossas amostras. Então essa variável não nos importa realmente. Outros pontos que a gente pode observar aqui é que a variável survive, que é do nosso interesse, ela tem uma correlação relativamente forte com a tarifa, né? Então é 0,25, quanto mais alta a tarifa, maior a chance de sobrevivência, o que já comprovou um pouco aquele ponto que a gente tinha cogitado, né? De que pessoas que pagaram uma tarifa maior tiveram maior chance de sobrevivência. E da mesma forma, ela tem uma correlação bastante negativa com a classe do passageiro, porque a classe do passageiro, quanto maior é a classe do valor que a gente tem, menor é a qualidade da classe, por assim dizer, né? A gente tem 1, 2, 3, onde 3 é a terceira classe, que é a mais barata. Então, por razões lógicas, também a gente vai ter essa correlação negativa, porque as pessoas que estavam numa classe maior provavelmente tiveram um resgate mais rápido e tudo mais, então tiveram maior chance de sobrevivência. Que outras relações que é interessante a gente ver? A tarifa e a classe também, obviamente, tem uma correlação muito elevada, né? Só que negativa. E a idade e a classe também tem uma correlação negativa, né? Então pessoas mais velhas tiveram uma classe maior, provavelmente porque eram pessoas mais ricas, né? Então tinham maior condições para fazer isso. E por fim, uma outra correlação interessante que a gente pode ver é entre a sibling e a part, né? Quando a gente analisa essas duas variáveis que a gente cogitou que podiam ser semelhantes, a gente pode ver que as duas realmente têm uma correlação elevada, né? De 0,4. Não é nada, nossa, muito elevado, mas é um valor que
que nos mostra que provavelmente realmente a gente pode juntar essas variáveis. E se a gente analisa a relação de survived com essas variáveis, a gente pode ver que a diferença delas é grande, mas ambas têm uma correlação muito baixa com a survived, certo? Então, talvez a gente possa cogitar que realmente essa variável não faz sentido a gente utilizar para os nossos cálculos, no fim das contas, mas, de novo, a gente tem que fazer isso de uma forma mais aprofundada, que é o que a gente vai fazer daqui para frente. Nosso objetivo agora, então, para as próximas aulas vai ser limpar melhor essas variáveis, entender melhor como que a gente pode deixá-las no formato ideal, e a partir disso começar a analisar a relação delas com a sobrevivência dos passageiros. Depois que a gente fizer isso, então a gente pode pensar em criar novas variáveis ou descartar variáveis que a gente vê que não estão servindo para nada, como a gente já pode fazer com a Passenger ID, por exemplo, e com o nome, né, que a gente viu ali acima, que tinha o nome não tem nenhuma relação real que faça sentido para a gente, e então a partir disso a gente pode fazer para deixar o data frame num modelo ideal, os dados de uma forma ideal, para a gente criar um modelo, treinar esse modelo e deixar ele prevendo bem a sobrevivência ou não dos passageiros. Obrigado pela atenção, e se tiverem qualquer dúvida, qualquer feedback, qualquer sugestões para a gente fazer também, podem deixar nos comentários, podem nos contatar, que é de um valor bem grande para a gente que a gente entenda como que a gente pode melhorar e como que a gente pode trazer um conteúdo que faça mais sentido para vocês.